O grupo de 7 guerreiros agora se movia pelas paisagens geladas de Asgard como uma força da natureza. A presença combinada de seus cosmos era avassaladora. A força bruta de Thor, a fúria contida de Fenrir e Hagen, a astúcia velada de Alberich e a beleza mortal de Mime. Todos unidos sob a liderança nobre de Siegfried. As duas últimas safiras em posse de Siegfried, a de Mizar e a de Alcor, pulsavam em uníssono, guiando-os para um vale remoto e esquecido, um lugar de dualidade perfeita, onde duas cachoeiras idênticas e congeladas se erguiam como pilares de um templo antigo. Ao chegarem, eles os encontraram. No centro do vale, com as armaduras opacas e sem vida, estavam Shido de Mizar e Bado de Alcor. Eles haviam acabado de retornar à vida, e a primeira coisa que viram foi o reflexo de si mesmos, o irmão que teve tudo e a sombra que viveu sem nada. O ar crepitou não com o poder de seus cosmos, mas com o peso de uma vida inteira de dor, ressentimento e segredos. Bado, com seus cabelos prateados esvoaçando ao vento frio, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Seus olhos se cravaram em Shido, e um sorriso amargo torceu seus lábios. Então é verdade, disse ele, a voz carregada de veneno. Nem mesmo na morte eu pude escapar da sua sombra. Ou será que você é que sempre foi a minha? Bado, começou Shido, seu cabelo verde escuro contrastando com o branco da neve, a angústia evidente em sua voz. Nós não precisamos. Nós não precisamos de nada. Rosnou Bado. Esta dívida nunca foi paga. Com um grito de fúria, Bado avançou. Shido, com o coração pesado, preparou-se para o impacto. O confronto foi explosivo e trágico. Seus golpes eram espelhos um do outro. O garra do tigre negro de Shido se chocando contra o ataque idêntico de Bado. Eles eram a mesma força, a mesma técnica, nascidos da mesma estrela, mas movidos por emoções opostas. O dever contra o ressentimento. Os outros guerreiros deuses observavam em silêncio. Thor fez um movimento para intervir, mas o braço de Siegfried o barrou. Não, disse o líder. Esta é uma batalha que foi deixada inacabada em suas almas. Eles precisam resolvê-la, aqui e agora. Ou nunca lutarão como um só. A luta continuou não para matar, mas para expurgar uma vida de dor. Cada soco de Bado era um grito contra seu destino. Cada bloqueio de Shido era um lamento por uma fraternidade que nunca tiveram. O vale ecoava com o som de seus golpes e com o peso de suas mágoas. Finalmente, com um último e devastador choque de energias, ambos foram arremessados para trás, caindo de joelhos na neve, exaustos. Foi então que Siegfried se aproximou, sua presença imponente acalmando o campo de batalha. Ele se postou entre os dois irmãos e abriu a mão, revelando a safira de Mizar, que brilhava intensamente. A estrela Mizar sempre foi acompanhada por sua gêmea, Alcor, disse Siegfried, sua voz ressoando com autoridade. Elas são duas partes de um todo, mas há apenas uma safira para reacender este poder. Qual de vocês é o verdadeiro guerreiro deus de Zeta? Era o teste final. Bado olhou para a joia brilhante, o prêmio que ele cobiçou por toda a sua vida. Ele olhou para seu irmão, ofegante e ferido. Naquele momento, todo o ódio, toda a inveja pareceu se esvair, substituído por uma clareza cansada. Com um suspiro que carregava o peso de uma vida, ele baixou a cabeça. É sua, Shido, disse ele, a voz rouca. Sempre foi. Shido olhou para Bado, vendo pela primeira vez não uma sombra, mas um igual. Movido por um impulso que ele mesmo não entendeu, ele se levantou, pegou a safira da mão de Siegfried e, em vez de colocá-la em sua armadura, ele a segurou no espaço entre ele e seu irmão. Não, disse Shido, sua voz firme.
Nós a aceitaremos. Juntos. Bado ergueu o olhar chocado. Lentamente, ele estendeu a mão e tocou a Safira ao mesmo tempo que Shido. No instante em que os dois irmãos se uniram pelo poder da joia, uma explosão de luz branca e negra os engoliu. As duas armaduras mortas responderam ao chamado. A de Shido brilhou com um negrume profundo, e a de Bado com uma brancura ofuscante. Pela primeira vez, os guerreiros deuses gêmeos de Mizar e Alcor estavam completos. Mas no exato momento em que a equipe estava finalmente unida, o céu de Asgard escureceu. Uma energia maligna e corruptora desceu sobre o vale, transformando a neve branca em uma lama negra e fazendo as árvores se contorcerem como se estivessem em agonia. Do chão brotaram figuras grotescas, os dríades à vanguarda do exército de Eris. Seus corpos eram uma amálgama de casca de árvore retorcida, espinhos e sombras. Seus olhos brilhavam com uma malícia antinatural. Então os convidados indesejados chegaram. E venham! O que se seguiu não foi uma batalha, mas um massacre. Foi o batismo de fogo da nova formação dos guerreiros deuses. Thor abria caminho entre as fileiras inimigas, seus machados Mjolnir um borrão de destruição. Fenrir, lado a lado com sua matilha, movia-se como um fantasma prateado, rasgando os inimigos com uma velocidade feral pelos flancos. Hagen, agora com o coração focado, liberou uma tempestade de fogo e gelo que aniquilou dezenas de dríades. Com um sorriso sádico, Alberich usou sua unidade da natureza, fazendo com que as próprias árvores de Asgard se voltassem contra os invasores, esmagando-os com seus galhos. Mimi, sereno em meio ao caos, tocou uma única nota estridente de seu requiem de cordas, e fios de energia invisíveis fatiaram uma legião inteira. Vamos! Vamos! Mas o golpe final veio dos gêmeos. De costas um para o outro em perfeita sincronia, Shido e Bado uniram seus cosmos. Eles gritaram em uníssono. Duas auras, uma negra e uma branca, se entrelaçaram, formando um tigre gigante de pura energia que varreu o vale, desintegrando os dríades restantes. Siegfried,
Observando a proeza de seus companheiros, ergueu seu punho ao céu. Ele comandou. Uma nevasca de poder cósmico absoluto limpou o campo de batalha, apagando os últimos vestígios da corrupção de Eris. A batalha terminara tão rápido quanto começou. O céu voltou a clarear, iluminando os 8 guerreiros, de pé sobre a neve manchada. Eles não eram mais indivíduos quebrados, revividos de um passado de dor. Eram um exército, eram uma muralha. Siegfried de Duby olhou para o sul na direção da Grécia, sabendo que esta pequena vitória era apenas o prelúdio de uma guerra muito maior. Ele se virou para seus irmãos de batalha, suas armaduras brilhando sob o sol pálido de Asgard. Nossa vigília começa agora! Declarou ele, a voz ecoando com o peso do dever. Por Asgard e pela mestre Hilda. Os 8 guerreiros deuses, o escudo do norte, estavam finalmente forjados e prontos para a guerra.